São 7h30. Quem está aqui conosco é o Diego Amorim. Alô, Diego. Da Nova Brasil FM. Diego, é fato que alguns ex-auxiliares, ex-correligionários estão se afastando do ex-presidente Jair Bolsonaro? É isso, Heródoto. O deputado federal Alberto Fraga, do PL aqui do Distrito Federal, foi eleito para um 5º mandato no ano passado. Ele é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro de muitos e muitos anos. Conheceram-se ainda lá no Rio de Janeiro, depois trabalharam juntos na Câmara dos Deputados durante muito tempo. E em 2018, quando Alberto Fraga não conseguiu se eleger governador do Distrito Federal e Jair Bolsonaro foi alçado ao Palácio do Planalto, ele, Fraga, acabou ficando sem espaço no governo. E isso gerou chamou muita atenção naquele momento, né? Algumas coisas na política a gente não consegue entender no mês que acontece. Precisa passar um tempo, né? Precisam passar às vezes alguns anos para a gente entender, assimilar o que aconteceu. Ontem o deputado Alberto Fraga esteve aqui na Nova Brasil FM de Brasília, dando uma entrevista exclusiva para a Ariane Bittencourt, que apresenta junto comigo o jornal Nova Brasil Brasília, e eu perguntei a ele se houve de fato um rompimento com Jair Bolsonaro e por que então ele não teve um espaço no governo do seu grande amigo Jair Bolsonaro. Ele me disse o seguinte, Heródoto, que no primeiro momento ele seria ministro da Casa Civil, mas que havia uma condenação envolvendo ele quando ele foi secretário de Transportes aqui no Distrito Federal, condenação esta que acabou sendo revertida tempos depois aqui pela Justiça do DF, e aí isso não vingou. Depois ele foi cogitado para assumir o Ministério da Segurança Pública, que seria recriado no governo de Bolsonaro, o Ministério da Segurança Pública que continua até hoje atrelado ao Ministério da Justiça. No governo de Michel Temer houve essa divisão, talvez o nosso ouvinte se recorde, de Ministério da Justiça com o Torquato Jardim e Ministério da Segurança Pública com o Raul Jugman. Depois, no governo Bolsonaro, se juntou, se cogitou separar, mas segundo Fraga, o Sérgio Moro, que era ministro da Justiça e da Segurança Pública à época, não topou essa divisão porque ele perderia espaço, perderia relevância. Inclusive, segundo o Alberto Fraga, essa divisão não vai mais acontecer, nem mesmo no governo Lula, porque no entender do deputado federal, o ministro da Justiça e da Segurança Pública jamais vai permitir dividir poder, dividir pasta com outra pessoa. Faz até um pouco de sentido essa observação do deputado. Agora, eu perguntei a ele, o senhor rompeu ou não rompeu com o Bolsonaro? Ele respondeu pra gente, vamos ouvi-lo, por gentileza. Eu não rompi com o Bolsonaro, eu me afastei do Bolsonaro, por decisão minha, porque quando eu estava internado, o Bolsonaro, de Covid, e a minha esposa veio a falecer, eu achei que ele não foi o amigo que eu sempre fui dele, né? Então, num momento de dor, é aí que você conhece os seus verdadeiros amigos, né? Eu acho que ele foi muito frio ao me mandar uma mensagem com 2 palavras, meus sentimentos, só isso. A gente se encontrou, lavamos a roupa suja, eu disse muita coisa para ele, né, que ele não aceita muito o Bolsonaro, eu conheço há 40 anos, e eu sei que ele é meio bicudo, né? Ele não aceita muita opinião, em alguns casos ele não aceita. Então eu disse o que eu tinha que dizer para ele e voltamos a se falar. Eu também perguntei ao deputado Alberto Fraga, Heródoto, ouvinte da Nova Brasil FM, por que ele acha que o Bolsonaro perdeu a eleição. Vamos ouvi-lo. Eu acho que ele politizou a vacina, ele quis competir com o João Dória e isso deu alguns problemas. Eu acho que você tem que deixar os técnicos falarem de assuntos técnicos. Eu acho que o erro que ele cometeu foi ter se envolvido demais com a questão da vacina. Deveria ter deixado o ministro da Saúde falar, e não ele. Então, eu aqui imagino, nós perdemos aí 700 mil pessoas, né, da Covid. Eu imagino que dessas famílias que perderam um ente querido, eu imagino que no mínimo 3 deixaram de votar nele. Eu imagino.
Por fim, Heródoto, a Ariane Bittencourt perguntou também ao deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, qual era a opinião dele sobre esse afastamento do governador aqui do DF, Ibanez Rocha, lembrando ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM em todo o país, que Brasília continua com a governadora interina em exercício, a Celina Leão, porque o governador que foi reeleito no ano passado em primeiro turno, Ibanez Rocha, do MDB, segue afastado por um prazo em tese de 90 dias em razão dos ataques que nós vimos aqui na Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro. O Ibanez chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de autoritário e disse que o governador do DF é somente um bode expiatório. Vamos ouvir, por gentileza, o deputado Alberto Fraga. Eu discordo verticalmente desse afastamento do governador Ibanez. Todo mundo sabe das minhas diferenças com o governador Ibanez, mas eu não posso deixar de falar que essa atitude arbitrária de afastar um governador eleito democraticamente é muito estranha. E eu disse no plenário que isso me parece uma forma intimidatória para os 3 governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que conhecidamente apoiaram o Bolsonaro. Acredito que essa medida que tomaram, essa medida extrema e ditadora que tomaram contra o Ibanez, é para mandar um recado. Ó, se vocês aí fizerem alguma coisa, nós vamos fazer isso. Tá aí, esse foi o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, em entrevista exclusiva aqui à Nova Brasil FM, no dia de ontem em Brasília, que eu trouxe hoje para vocês, ouvintes de todo o país, os destaques dessa conversa. Em tese, Heródoto, Ibanez Rocha volta ao cargo de governador do DF no dia 8 de abril, ainda há tempo de celebrar os 62 anos da capital federal. Heródoto. Tá certo, Diego. Obrigado, Diego. Um abraço, até amanhã.